Olá pessoal, estamos aqui de volta, sexta-feira outra vez. Reclusos continuamos, não é? Continuamos nessa luta pela sobrevivência como sempre e recebendo aí notícias terríveis do Brasil. Algo como um verdadeiro terremoto no meio de um outro terremoto, né? Essas coisas vão se multiplicando. Espero que consigamos aí achar um caminho que nos permita não só sobreviver, mas uma relação entre nós, não é? Entre as pessoas, nós os brasileiros e o resto da humanidade, alguma coisa um pouco menos carregada de ódio e carregada de problemas como isso que nós estamos vivendo no Brasil já há alguns anos. De qualquer forma, estamos aqui para discutir um dos aspectos dessa tragédia toda, desta confusão toda, que é o problema da educação, o problema da escola e tudo mais. Eu gostaria hoje de não perder a veia, não é? O que aconteceu esta semana em torno dos debates que a gente vem travando, dos vídeos que já foram produzidos, deste debate ao vivo que aconteceu na quarta-feira, este outro que aconteceu na quinta. Acho que assim, seria interessante, e é o que eu vou tentar fazer, tecer alguns comentários sobre esta relação tão intensa, né, e tão importante, né, que foi principalmente a conversa com os professores sob o comando lá da nossa querida amiga Ângela Catuta. E depois, sem dúvida nenhuma, uma conversa já um tom um pouco diferente, não é? Sob o comando do nosso amigo Adão, lá da Universidade Federal de Tocantins, não é? Sobre a questão das diferenças socioeducacionais, né? Como foi a pesquisa que ele comandou e desenvolveu e apresentou sobre a situação dos estados, a situação dos municípios em relação ao processo educativo, pensando exclusivamente do ponto de vista escolar, evidentemente. Tivemos essa oportunidade essa semana de conversar muito sobre isso. Eu gostaria de tecer alguns comentários para a gente dar continuidade a esta tensão, né, que acho que é extremamente importante. Acho que primeiro delas, a primeira questão é retomar uma discussão que nós já fizemos várias vezes, no sentido de reafirmar, de recolocar, de que a escola, enquanto tal, enquanto instituição, e seus membros, não é? Enquanto aqueles que de fato fazem com que ela exista, são responsáveis, são aqueles que, independentemente da idade, independentemente da consciência, independentemente da função, independentemente de qualquer coisa, são os responsáveis por um ato de caráter político. É um ato de caráter político porque é um ato da convivência humana, é um ato da construção da identidade humana, da maneira como nós gostamos ou não gostamos uns dos outros, da maneira como nós entendemos o que é verdade, o que é mentira, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. E nesse sentido, então, a escola, seja do ponto de vista dos atos de governo, do ponto de vista das chamadas políticas públicas, essa coisa tão, digamos assim, simplificadora da relação escolar, ou seja, no calor efetivo do nosso dia a dia, no desespero de muitos dos nossos professores, no salário horroroso que recebemos pelo trabalho que fazemos, as formas como se estabelece essas reformas curriculares, essas determinações de governo, essas coisas que nos mandam inclusive fazer essas aulas à distância, essas coisas todas, tudo isso são atos da política, são atos efetivamente carregados de valor, carregados de desejo, carregados de contraposições, carregados de resistência e tudo mais. Então acho que uma questão que sobrou, assim, que eu gostaria de reconfirmar aqui, a posição que eu tenho defendido em relação a isto, é a escola como um ato da política. Acho que essa é uma questão fundamental.
A outra questão que foi muito discutida e que todos estão absolutamente preocupados com isso é justamente, de um lado, esta instituição generalizada e cada vez mais consolidada que é a tal da educação à distância, e de outro lado, a questão que associa ou que demanda por parte de políticas de governo que nós, os professores, num momento absolutamente excepcional como é este momento da pandemia, de recolhimento, de suspensão das aulas, de que nós tenhamos então a obrigação de ter nossos alunos frente às telas dos seus computadores ou smartphones, ou seja lá o que seja, para que nós possamos dar a eles as nossas aulas. Aulas que estariam carregadas então de conteúdos, de exercícios, como se nós estivéssemos dentro da nossa sala de aula. E sabemos todos que não somos capazes de fazer isso. Isso nos desespera, porque de alguma maneira já as dificuldades que estão colocadas para a sala de aula são as dificuldades que de alguma forma se multiplicam, não é, exponencialmente quando nós estamos pensando em falar para uma câmera, em falar para os nossos alunos através desta mediação que é a web, que é o sistema de internet. Então, acho que, retomando toda a discussão, gostaria de retomar também o posicionamento, no sentido de defender a ideia de que as nossas aulas, elas existem dentro de uma sala de aula, que a escola é uma instituição de acolhimento de pessoas, ela não é uma instituição de produtividade, ela é uma instituição da relação entre as pessoas, que tem o caráter fundamental de permitir com que todos nós tenhamos acesso, saindo aí das relações familiares e da cultura da família, tenhamos acesso à cultura de caráter planetário, às linguagens que hoje reúnem a humanidade do ponto de vista técnico, do ponto de vista estético, do ponto de vista moral, bom, de todos os pontos de vista que possamos pensar esse tipo de coisa. É justamente na escola que vamos aprender biologia, que vamos aprender física, química, matemática, geografia, vamos aprender, bom, história, vamos discutir sobre povos que já não existem mais, ou talvez a possibilidade de povos que ainda venham a existir, não importa muito. O que se coloca na escola é justamente um conjunto de conteúdos que nos permite então rever os nossos raciocínios, as nossas racionalidades, as nossas cosmologias, as nossas possibilidades, o nosso entendimento do outro. Então, nesse sentido, as nossas aulas à distância, elas devem ter exclusivamente o objetivo de conversar com os nossos alunos, de agregar pessoas, de fazer com que, que a nossa relação não morra pela distância, efetivamente, não é? E que, portanto, que a escola retome, não é, o seu papel assim que a crise sanitária ela se diluir, ela se desfazer, ou que a gente tenha melhores condições de sobrevivência a partir de então. Nesse sentido, acho que não cabe aos professores nem garantir que os seus programas sejam de fato realizados e muito menos avaliar alunos a partir deste tipo de mecanismo. Assim, o que nos cabe é conversar com os nossos alunos, é usar de algum conteúdo para trocar ideias, para fazer com que as nossas possibilidades discursivas elas permaneçam vivas, mas não temos condição de transformar a nossa conversa via internet numa aula e muito menos substituir a escola. Ontem ainda estávamos falando, algumas das pessoas que participaram do debate de ontem ainda estavam fazendo essa divisão bastante clara entre esse tipo de exigência aos professores e aquilo que é a educação à distância. Volto a afirmar que a educação à distância, do meu ponto de vista, evidentemente, é um puro eufemismo. Nós educamos de toda maneira, claro, educar à distância pode significar ler um livro, pode significar assistir um filme, uma novela pela televisão, educamos para sermos
educados com valores extremamente perversos, ou educamos para sermos educados com valores que possam, de fato, fazer com que tenhamos uma relação humana mais razoável, digamos assim. De toda maneira, aprender é uma coisa que nós fazemos independentemente dos seus objetivos. Nós aprendemos pelas relações que temos com as pessoas, aprendemos à distância e aprendemos na proximidade, mas nada disso se parece ou pode substituir a escola. A escola tem o seu sentido, a escola tem o seu valor, a escola tem o seu fundamento. Estamos discutindo isso aqui já há 20 e tantos vídeos, batendo basicamente na mesma tecla, não é? Então, não nos caberia aqui fazer esse tipo de engano, de engodo, não é? Não podemos, de forma nenhuma, enganar os nossos alunos. E isto é um engano. Da mesma maneira como, de alguma forma, colocar aulas num sistema de televisão, aulas que possam substituir os professores, porque serão dadas por especialistas, por este tipo de relação, como o que me parece está colocado no projeto da TV Cultura em São Paulo, é igualmente algo bastante complicado, e nós vamos precisar discutir isso também com algum afinco. Com relação a essa questão deste canal da TV Cultura e as aulas que estão sendo dadas, eu pediria a vocês, na medida do possível, na medida do desejo, evidentemente, que me mandasse aqui comentários e avaliações, para que a gente pudesse conversar um pouco melhor sobre isso. De qualquer forma, em meio a esta crise, ao aprofundamento, não é? Porque é só mais um passo nessa crise política que vive o nosso país. Espero de coração que tenhamos todos um ótimo final de semana, que de alguma maneira esta crise toda nos permita vislumbrar caminhos um pouco mais razoáveis, um pouco mais sensíveis, né? Um pouco mais voltados para outros valores que não seja o racismo, a xenofobia, a homofobia ou a violência, a segregação, não é, assim, de todo tipo, esse tipo de coisa que vem acontecendo e se aprofundando em nosso país de uma forma tão terrível, não é? E que a gente possa, num dado momento, sonhar que pessoas como Olavo de Carvalho não serão mais nem ao menos citadas. Bom final de semana, na medida do possível, e na próxima segunda-feira estaremos aqui de volta. A semana que vem teremos uma outra programação bastante interessante também. Na quinta-feira já está marcado lá um debate com os nossos companheiros da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, os nossos amigos lá de São Gonçalo, da Faculdade de Formação de Professores, alguns outros lá do Rio de Janeiro mesmo. Então, nós vamos conversar na semana que vem. Eu passo para vocês mais informações no transcorrer aí dos dias. Um abração a todos e um ótimo final de semana. Até mais.